Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Carlos Demarque. O plenário vai analisar 3 itens na 17ª sessão ordinária. Uma das matérias propõe a criação de comissão especial para fiscalizar as atividades do Centro de Controle de Zoonoses. 8 requerimentos de informações oficiais foram aprovados nesta semana. Hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021. E o Rádio Câmara Online está no ar. Rádio Câmara Online. Olá, uma boa tarde a todos. E 3 itens serão analisados na 17ª sessão ordinária, que ocorre de modo remoto online na próxima segunda-feira, às 3 da tarde. 2 projetos de lei são de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani. Uma das matérias regulamenta no município a instalação e o uso de extensão temporária de calçada, denominada Parklet. O autor da proposta, vereador Gilberto Batata Mantovani, explicou a ideia do projeto ao Rádio Câmara Online. A ideia é a inovação dos espaços públicos, porque os parquetes são espaços públicos que são instalados temporariamente ou em caráter definitivo, permitindo que a comunidade, das grandes e médias cidades, como é o caso de Araçatuba, construa seus próprios espaços, de convivência. E aí a comunidade vai resgatando, aquele convívio e vai também incrementando paisagem, plantas. É assim, a urbanização com a agregação de espaços de convivência. Esse é o parquete. São áreas contínuas, as calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar espaço de lazer e convivência. Então, o que eu quero com esse projeto? Eu quero que a comunidade, local tenha esse espaço estendido da calçada. E nós estamos vivendo uma época de pandemia, onde bares, restaurantes, os seus espaços também são bastante restritos. Então, eles podem fazer esse espaço, nas calçadas, onde os clientes também podem, utilizar esses espaços. Então, essa é a ideia. Uma cidade como Araçatuba, que quer ser uma cidade turística, tem que fazer essas inovações. E o Parquetes é isso, é a inovação do espaço público para a utilização da nossa comunidade. O vereador Batata também é autor de projeto de lei que retorna à pauta após 2 adiamentos. A matéria autoriza a instalação de dormitórios, comedouros e bebedouros públicos para animais de rua do município. A vereadora Cristina Munhoz propõe a criação de uma comissão especial de 3 vereadores para acompanhar e fiscalizar as atividades do Centro de Controle de Zoonoses de Araçatuba. O gabinete da vereadora recebeu grande número de reclamações e de denúncias de munícipes sobre os serviços do Centro de Zoonoses, o que indicou a necessidade da criação de comissão especial para fiscalizar o local e a execução semanal dos trabalhos da unidade. Vamos ouvir a vereadora Cristina Munhoz. Eu decidi formar essa comissão, apesar que eu mesma poderia estar fiscalizando como vereadora, mas eu acho muito importante envolver os outros pares da casa, porque se trata de um pedido da população. Eu, como vereadora e como protetora de animais, venho há muito tempo recebendo muitas reclamações do Centro de Zoonose. Reclamações de atendimento, de veterinários, que não está havendo castração há muito tempo, quem está na fila não tem nenhuma satisfação, sobre os animais que estão lá dentro, como eles estão sendo tratados, que ração está dando, e uma série de outras coisas. A pós-doação também é muito importante, porque se eles estão sendo doados castrados, então tem uma série de acontecimentos lá que devem ser acompanhados de perto. E eu achei muito importante eu formar a comissão, porque eu venho e trago isso daí para as outras vereadores da Câmara também, entendeu? Tornando assim mais forte a nossa atuação e, quem sabe, também alcançar um bom objetivo aí com a nossa comissão. Bastante transparência, que tudo seja claro e objetivo. E é isso nosso intuito.
Na fase do pequeno expediente estão inscritos os vereadores Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro, Regininha e Wesley da Dialogue. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook, disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. Rádio Câmara Online. E o plenário aprovou 8 requerimentos de informações oficiais nesta semana. Um dos pedidos, proposto pelo vereador Arlindo Araújo, questiona os valores gastos até hoje e o que já foi executado nas obras de canalização do córrego Machadinho e do prolongamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, assim como o cronograma previsto para a conclusão dos serviços. Segundo o requerimento do vereador Arlindo Araújo, as obras que resultam de empréstimo de 12 milhões do governo federal começaram em março de 2019, mas foram interrompidas por problemas com a primeira construtora contratada e retomadas em agosto do ano passado. Em outro requerimento, Arlindo Araújo pediu detalhamento de quantas viagens foram feitas pelo prefeito de Araçatuba a São Paulo e a Brasília desde o início da pandemia até os dias atuais. O vereador Wesley da Dialogue perguntou se o município possui política de distribuição de absorventes higiênicos em escolas municipais e nos equipamentos da assistência social. Vamos acompanhar o que o parlamentar disse na sessão. Este requerimento ele foi construído não só por mim, mas por todo o nosso mandato coletivo. Os co-vereadores do nosso mandato participaram da discussão desse tema, que é um tema muito importante para nós. A pobreza menstrual ela tem crescido, tem afetado cada vez mais pessoas, então é uma realidade de pessoas aqui na nossa cidade, principalmente das que vivem em situação de vulnerabilidade e das pessoas que vivem em situação de rua. A pobreza menstrual não é só um problema de saúde, mas que afeta outras diversas áreas, como, por exemplo, citamos aqui um dado científico de que as pessoas perdem, em média, 40 dias letivos nas escolas. Vamos contando que as escolas têm 200 dias letivos por ano, 40 dias é um número muito considerável, mas que também afeta o desempenho no trabalho, afeta outras questões da vida das pessoas. De autoria do vereador Lucas Zanata, foram aceitos 2 requerimentos pedindo novas informações com base em respostas obtidas em pedidos anteriores. Em uma dessas solicitações, o parlamentar questiona o fundamento científico que comprova concretamente o efeito do tabelamento do horário do comércio em virtude da pandemia de Covid-19. Entre outras perguntas, o vereador pede os resultados e os efeitos observados por meio da coleta de dados do efeito da contaminação com esse tabelamento, os dados que comprovam que esta é a melhor tomada de decisão e se o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 recebe explicações quando expedido o decreto pelo governo estadual. O vereador Lucas Zanata conversou com a produção do Rádio Câmara Online sobre esse requerimento. No requerimento, qual eu peço as informações científicas que fundamentam o tabelamento de horário, porque qual que é a diferença de o comércio abrir das 18 às 19 ou ir para as 21, e qual a diferença de estar aberto às 21 ou às 22? Primeiro é o seguinte, nós vemos as decisões serem ditas constantemente, que são baseadas em análises científicas, porém é muito difícil perceber a lógica desse tabelamento, até porque o vírus não tem horário. É lógico perceber que se nós queremos evitar aglomeração, o que tem que acontecer é se estender, ampliar o tempo de funcionamento, não comprimir. Não faz sentido acharmos que nós vamos combater esse vírus e que nós vamos diminuir a aglomeração criando um funil no horário de funcionamento do comércio. Agora, isso é uma dúvida imensa de entender qual é a lógica disso. Agora, o resultado dessa medida, dessas atitudes do governo do estado e da prefeitura, é que nós tivemos só em Araçatuba 550 empresas fechadas.
pararam de funcionar devido a essa crise. E não são só as 550. Tem outras muito endividadas e tem outras ainda que não têm condições financeiras de encerrar. Elas não têm condições de pagar os custos necessários para parar. Então, isso aí é um crime que aconteceu contra o setor produtivo. Então, qual é o fundamento científico dessas decisões que são tão ditas científicas? O resultado dessas na questão econômica e social é de fácil percepção. Está difícil entender a lógica científica desse tabelamento de horário. Por isso que eu quero saber, para quem se roga a todo momento, né, portador da ciência, qual é o fundamento científico dessas decisões. Em outro pedido aprovado, Lucas deseja saber a razão para a demora na testagem para a detecção de Covid-19 no município e se há contrato para a realização desses exames com recursos municipais. Em 3 requerimentos aprovados, o vereador Boato perguntou sobre os imóveis que eram de propriedade da Rede Ferroviária Federal e quantos deles estão sendo regularizados pela Prefeitura, sobre contratos firmados entre 2017 e 2021 entre o município e a empresa Auge Incorporação e Construção Limitada, e ainda sobre os precatórios disponibilizados pagos pela Fazenda Pública Municipal nos exercícios financeiros de 2017 a 2021. Rádio Câmara Online. O Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e os trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que acompanham as atividades da Câmara. Uma boa tarde e até a semana que vem.